Então, sejam bem-vindos, alunos e alunas. Esse momento aqui dessa aula é a nossa quarta aula, onde a gente vai falar aqui sobre o pilar família. Família, quando fala família, é tudo: é filho, marido, pais, avós, enfim. Quando fala família, nós estamos abordando todo o contexto familiar, tá? Vai ser uma aula que vocês talvez nunca nem ouviu falar sobre esses pontos que eu vou abordar aqui. Provavelmente, de cara, vocês não vão entender ou não vão aceitar, vai achar que eu estou falando aqui muita coisa pesada, mas lembre-se, né, o objetivo dessa aula é trazer essa clareza para que vocês possam cuidar melhor do pilar família de vocês, tá certo? E talvez vocês estejam aí se perguntando, né, o que tem a ver família com ter uma vida autêntica. Antes de eu começar a aula e entregar esse conteúdo valioso aqui, eu quero que vocês ouçam com madureza, com o objetivo de ter não só uma vida autêntica, mas também uma família autêntica, né? Lembrando lá da explicação, da palavra autêntica, é ter algo diferente, algo novo, com a sua cara, a sua personalidade, a sua identidade. Então, imagine aí você ter essa família autêntica, mas como é que você pode ter essa família autêntica, né? Talvez você esteja aí pensando: "Mas, Neide, será que dá para corrigir algumas coisas na minha família, para que eu possa ter essa família autêntica?" Sim, a resposta é sim, dá tempo e eu vou dar aqui para você um passo a passo, nessa aula, então preste bastante atenção, porque é assuntos que talvez vocês nunca ouviram falar, são verdades que ninguém vai chegar com você e vai falar isso na sua cara, porque é muita verdade, então as pessoas elas preferem como diz até um texto da Bíblia, né, prefere manter a amizade com mentiras do que fazer com que aquela amizade dure falando verdades, né. Então vamos lá, começando como atualmente as famílias elas têm se comportado, né, como diz por aí, a família moderna, né, como é que elas têm se comportado? Então, geralmente, hoje, os pais, eles saem para trabalhar e quem é que fica ali cuidando dos filhos? Como vocês podem ver aí nessa gravura, quando os pais têm condições, eles pagam uma babá, quando não, eles deixam o filho mais velho cuidando do mais novo. Como vocês podem ver aí nessa gravura, é desse jeito que a gente tem visto aí acontecer como se fosse a coisa mais comum, mais normal do mundo. Apareceu tá, agora sim. Então, quem é que de vocês já não vivenciaram isso, né, ter que cuidar dos irmãos mais novos, né? Então, a gente vê aí um número enorme de crianças assumindo a responsabilidade que é dos pais, em especial da mãe, né? E aí eu quero saber de vocês já viveram isso aí ou presenciam isso na família de vocês, né, de alguém do mais velho cuidar dos mais novo? Vocês já viram, conhece alguém que faz isso? Que hoje é muito normal, viu gente? Muito normal mesmo. Olha aí, né, tem gente dizendo que sim, a irmã mais velha cuidava, né, de todos os filhos, porque não estava ali ausente os pais, né. O Thales dizendo que cuidava do irmão mais novo, do Murilo, né. É, o César, né, onde ele trabalha, ele vê muitas crianças cuidando dos irmãos mais novos. E a Fran fala que, né, é o que mais ela tem visto também. Então é como se fosse, assim, uma febre da família moderna, né. Os pais saem para trabalhar e o filho mais velho cuida dos irmãozinho ali mais novos, né. E quando eu falo o mais velho, não é um mais velho de 20, 30 anos não. Às vezes essa criança tem apenas 10 anos de idade ou até menos, né, até menos, a gente vê elas aí sozinhas cuidando do irmão mais novo. Fiquem à vontade, viu, gente, para vocês expressarem aí a opinião de vocês, perguntar se tem alguma dúvida aí ao longo da nossa do nosso conteúdo aqui, vai provavelmente surgir dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, né.
A Dayana falou, né, que já viu, né, quando ela sai no serviço voluntário dela, ela se depara muito com situações como essa. É verdade, eu também, viu, Dayana, quando a gente está aqui no serviço voluntário, é muito comum nós presenciar isso, né? Crianças cuidando de criança. Agora, é, outro, é, outra coisa que a gente vê muito comum é essas que o Thales vai compartilhar aí a foto, né? De pais que sofrem de alguma doença e que precisa ser cuidado pelos filhos, né? É outro quadro comum das famílias modernas, né? Crianças cuidando dos pais. Gente, os filhos fazendo o papel de pai, né? Invertendo aí o sistema familiar. Nunca isso deve acontecer na família de vocês, né? De filhos cuidarem dos pais. Por que, né? Isso não pode acontecer? Porque olha só, quando os pais muitas das vezes acabam ali adoecendo, eles passam a desenvolver uma dependência emocional tão grande com o filho que o filho acaba não tendo o direito de viver. Às vezes o filho deixa de estudar, fazer uma faculdade, morar em um outro lugar, porque vem um pensamento, né? Se eu sair daqui de casa, quem é que vai cuidar dos meus pais? E aí o filho que deixa de viver sua vida para cuidar dos pais, acaba recebendo até mesmo aplausos ali, dos próprios pais, dos parentes, de amigos, né, falando: "Ai, o seu filho é perfeito, ele deixou de fazer isso e aquilo para cuidar de vocês. Que criança maravilhosa, que filho maravilhoso", né. Então a gente, às vezes, para ver como isso é louco, né. O filho deixando de viver a vida dele para viver a vida dos pais, ele ainda é aplaudido, né. Ele ainda é considerado um filho perfeito. Mas muitas das vezes aqueles pais, e aquelas pessoas, elas estão privando o filho de viver a vida deles com esses tipo de elogios. E quantas pessoas vocês conhecem que não se casaram porque se sentem, assim, na responsabilidade de cuidar dos pais deles, né? Quantas pessoas a gente não sabe aí que tem 30, 40, 50 anos e não conseguiram viver a vida deles, formar a família deles, porque precisa cuidar ali, dos seus pais. Aí talvez vocês se perguntem: "Mas, Nete, se eu não cuidar dos meus pais, quem é que vai cuidar?". Gente, se eles forem idosos, eles vão estar recebendo aposentadoria. Se eles forem pessoas doentes, eles vão receber alguma fonte de renda do governo e com esse valor, eles precisam pagar uma enfermeira, uma cuidadora, e você precisa sair de casa e seguir a vida de você, fazer uma formação, talvez você até trabalhe em um lugar que ganhe bem e pode até mesmo ajudar ali os seus pais a pagar um cuidador, um enfermeiro, enfim, alguém que cuide dos seus pais, mas que não seja você. Mas você precisa sim dar um certo suporte, né, pode ser um suporte financeiro, mas você precisa sair de casa e iniciar a sua vida, a sua família ali, né. Às vezes, só o fato de você tomar essa decisão, muitas das vezes os pais, eles vão acabar até melhorando de saúde. Por quê? Porque eles não vão ter aquela muleta ali do filho. Porque às vezes aquela doença ali do pai, né, do pai, da mãe, é somente para segurar você, porque os pais acabam desenvolvendo aquela dependência emocional tão forte que eles não aceitam que os filhos saem de casa. E se for filho único, é pior. Aí que os pais, eles, né, ficam ali, querendo que o filho continue com eles para sempre, né. E para eles não sentirem, como diz aí, né, o ninho vazio, eles acabam adoecendo, porque é uma maneira de prender aquele filho. É como se fosse uma arma, né, que os pais têm para segurar o filho, e isso impede do filho sair de casa para estudar, para ter um emprego, para fazer uma viagem, para formar a própria família dele, né. E aí, alguém se identificou com isso, né? Você é cuidador ali dos seus pais idosos ou doente, né, ou você conhece alguém que deixou de viver a vida para estar ali, cuidando dos seus pais. Eh, Alguém conhece? A Fran fez uma carinha aí. Ai, ai.
Gente, é forte esse assunto de hoje, viu? Muita gente aí, talvez nunca ouviu falar isso, mas vocês não têm noção, gente, de quão sério é isso, né? Você cuidar ali, dos seus pais. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que este tema tem a ver com aquelas famílias que estão com seus relacionamentos desequilibrados, ou seja, aquele relacionamento que está trazendo prejuízo. Eu estou trazendo aqui esse alerta para essas famílias que às vezes elas querem ajudar, mas só que é uma ajuda desequilibrada que chega a um ponto de começar a trazer transtorno para a vida dela, né? Como problemas emocionais, problemas financeiros, um rendimento profissional ali reduzido, travado. Perceba que você carrega aquele peso ali de cuidar dos pais e isso impede você de partir para a vida, cuidar da sua vida, formar agora, né, a sua família, deixar descendentes, né. Muitas pessoas elas, por terem passado por essa experiência aí negativa, né, de cuidar de pais idosos ou doentes, como foi citada aí, quando elas partem para a construção da própria família delas, elas acabam reproduzindo o mesmo padrão de comportamento da sua família de origem. E para vocês entenderem melhor, esse ponto, é que quando o filho fica ali cuidando o tempo todo dos pais, quando os pais morrem, para eles foi um alívio, sabe. Foi um alívio, por quê? Porque aquela pessoa, eh, não vivia a vida dela em função ali dos pais, ou quando não, quando os pais ali morrem, ele não sabe nem o que fazer da vida. E agora imagina, os pais morrem, ele já tem 40 anos, aí ele não tem família, ele não tem uma carreira, ele não estudou, ele vai fazer o quê, gente, da vida dele? Parem e pensem. Como não faz sentido você parar a sua vida para cuidar dos seus pais idosos ou doente, porque se você fizer isso, uma hora ou outra seu pai vai morrer. Seus pais vão morrer e você vai ficar como? Né. Então pense bem, por que é que não faz sentido, tá certo? Fran, né, eu já tenho esses pensamentos, que meu filho não saia de casa. Então, ó, pensem bem, né, como é que vocês estão cuidando dos filhos de vocês, né, que tipo de dependência emocional vocês estão criando com os filhos de vocês, porque eles precisam partir, eles precisam viver a vida deles, assim como você viveu a sua vida, tá. Eh, agora eu acho que eu passei muito aqui. Então, para vocês entenderem melhor sobre essa questão aí, né, de dependência emocional, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, aonde vocês vão ver como, eh, a repetição de aquele padrão de comportamento sendo repetido vez após vez dentro da família, vai fazer exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Se você vive em função dos seus pais, olha o resultado que você vai ter na sua vida. E isso vai passar de geração após geração. Prestem bastante atenção, gente, nesse vídeo, do começo ao fim, e veja se você se identifica ou conhece alguém que está nessa situação, tá?
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude.
fica aí fazendo nada, desenhando o nome. E aí, gente, perceberam como se repetiu um padrão de comportamento ao longo da vida dessa menina? Me contem se vocês perceberam aí isso. Quero saber se vocês conseguiram ver a mesma coisa que a gente viu aqui. Vocês perceberam que no finalzinho passou aí o caderno, né? E que todas só conseguiram chegar a escrever o primeiro nome, né? Maria Conceição, Maria das Dores, Maria de Fátima. Ou seja, foi uma geração aí, após geração, repetindo, né, aquele mesmo padrão de comportamento em que a mãe restringia ali os filhos a receberem educação escolar, né? E achava que aquilo era não estar fazendo nada. Exatamente, a mesma vida dos avós, né, a história se repete. Perceberam aí, gente, que isso é forte, esse padrão de comportamento, e agora eu vou entrar neste assunto, né, quero trazer para vocês nesse conteúdo, essa clareza bem aí, sobre padrão de comportamento. Todos nós, temos altos e baixos na nossa família, né. Às vezes a gente cai, às vezes a gente sobe, depois cai de novo e cai de novo, e às vezes não consegue mais subir, né. Por quê? Porque a gente está repetindo padrões que antes eram padrões dos nossos pais, né, do nosso sistema familiar. Só que você, por ter repetido uma ou 2 vezes, agora esse padrão é de quem? É isso mesmo, é um do seu não é novo não, é só o padrão que você está dando continuidade. Por exemplo, você já se pegou numa situação em que toda vez que você está guardando dinheiro para alcançar algum objetivo, o carro de vocês quebram, alguma coisa da casa de vocês quebra, e aí você vai ter que gastar aquele dinheiro. Ou toda vez que vocês estão, guardando ali um dinheirinho, ou você adoece, ou alguém da família adoece, ela vai ter que gastar aquele dinheiro com doença. Não é verdade? Isso é um padrão que se repete. Por quê? Porque a sua família não tem dinheiro e você também não pode ter dinheiro. Então, sempre que você tiver conseguindo subir na vida, ter dinheiro, acontece alguma coisa para você não ter dinheiro. Isso é um padrão, gente, muito comum na nossa sociedade, né. Outro padrão muito comum, a menina cresce vendo ali o pai e a mãe, o pai bater na mãe, aí a mãe larga aquele homem, casa de novo, e aí aquele homem bate nela, aí essa menina cresce, ela casa com um homem idêntico ao pai dela, um homem que bate nela. Então esse padrão que era da mãe dela, agora é dela, né, de péssimas escolha de um cônjuge. E para você entender melhor esse padrão de comportamento, acompanhe esse slide aqui para vocês entenderem como isso é forte, gente. Quando você quer quebrar esse padrão de comportamento, não é fácil. Você pode dar um salto,
que você não tinha permissão para dar e fazer diferente. Por quê? Porque as pessoas da sua família não deram, e as pessoas da sua família também não fizeram. Então, conforme vocês podem ver aí, imagine que o padrão de comportamento da família de vocês é essas linhas aí, ou seja, você tem que ir seguindo nesse mesmo padrão de comportamento, né. A família, o sistema familiar de você é como se fosse essa linha aí. E aí você começa a ir para a vida. Perceberam que você tentou quebrar o padrão, aquele padrão da família, mas aí você tentou uma vez, tentou outra, não deu certo, aí você foi seguindo de maneira linear ali ao sistema familiar, o padrão de comportamento da família. Mas perceba que talvez você não desista. "Ah, não, eu vou tentar mais uma vez". Aí quando você tenta quebrar, perceberam que essa linha ficou mais escura? É como se fosse isso que acontecesse, uma resistência. Você vai lá tentar quebrar aquele um exemplo, aquele padrão de comportamento da escassez, né, que a você não consegue ter dinheiro, quando você consegue, acontece alguma coisa para você perder aquele dinheiro. E aí você tenta de novo, trabalha, trabalha, abre empresa, ou seja, você está tentando, mas quando bate, ali há uma resistência. Tá vendo que ficou mais grossa essa linha? É mais ou menos isso que acontece. É tão forte, gente, é como se fosse uma maldição. E quanto mais você bate, mais aquilo fica firme e você vai perdendo a força, até que, ó, você segue o mesmo fluxo da família de vocês, de escassez, de pobreza. Conseguiram entender, com esse slide aí? Quero saber aí de vocês. Vocês conseguiram entender o que é padrão de comportamento e que é como se fosse ali uma maldição, quando você quer quebrar aquele padrão, há uma resistência, você não consegue. Conseguiram entender? Me digam aí, respondem aí no chat, gente, para eu saber. A Dayana disse que sim, a Leonora disse que sim. E vocês estão conseguindo se identificar aí, gente, nesse padrão de comportamento? Perceberam? Aí a Leonora: "Foi fácil de entender". Ah, tá. Eh, Perceberam, gente, qual é o momento que vocês podem fazer diferente? Está nas mãos de vocês repetir ou acabar de uma vez por toda esse padrão, para que os filhos de vocês não dê continuidade a esse padrão de comportamento. Aí o César: "Tudo colabora para a mesmice". Ah, é isso mesmo. Todo o tempo você acaba indo para aquela mesma linha de raciocínio da sua família. No caso do exemplo que eu dei de escassez, né: "Ah, todo mundo da minha família é pobre, por que que eu vou ser diferente? Eu vou ser pobre também". É como se você dissesse isso para você mesmo, tá. Gente, a nossa vida, ela é construída por 2 R's. Como assim, Nete? 2 R: referência e repertório. Até você ter seu próprio repertório, você segue referências ou padrão de comportamento que você vê no seu sistema familiar. Ou seja, as referências que você acha que é certo, por não ter maturidade para entender que a vida não vai dar certo se você continuar com aquela referência, repetindo aquela referência do sistema familiar. Aí o que que acontece? Vai continuar, não vai mudar. Né. Mas depois que você começar a desenvolver maturidade e ver que a vida da sua família ali, dos seus antepassados, do seu sistema familiar não prosperou, você precisa criar seu próprio repertório, ou seja, a sua vida deve ser livre de padrões de escassez. Vocês não podem ter a família de vocês como referência. Por quê? Porque senão você vai seguir o mesmo padrão da escassez, da pobreza da sua família. Estão entendendo o que eu quero dizer? Referência e repertório. Então, a referência é a família de vocês, o sistema.
familiar de vocês. E repertório é quando você cria a sua nova história, livre desse padrão aí. E talvez você esteja pensando aí: "Nete, mas como assim eu posso, me livrar, né, desse padrão de escassez?" Ou como é que eu estou tendo esses mesmo padrão, essas mesmas referências da minha família? Bem, quando você, né, como eu já disse o primeiro exemplo, né, da escassez, ou quando você vive naquele dilema não, naquele: "Ah, eu só tenho uma outra roupa aqui diferente porque alguém me dá". Você nunca compra uma roupa. Se você tem uma roupa de marca, uma roupa meio boa assim, né, meio que boa, foi porque você ganhou. Você nunca tem dinheiro para comprar roupa nova, ou quando tem, não é uma roupa de qualidade, mas quando você tem uma roupa de qualidade, não foi comprada, foi doada, né. Eh, uma outra situação, né, é ter filho cedo. Por quê? Porque a minha mãe teve filho bem nova, com 15, 14 anos. A minha avó nem se fala, minha avó tinha 12 anos quando teve filho. Por que eu vou ser diferente? Aí lá você segue a referência. Aí, muito jovem já tem filho. Ou a dependência emocional, todo mundo na família é tão dependente emocional um do outro que eles crescem em casa e traz a família para dentro de casa, aí tem neto, aí o neto casa, traz a família dele para dentro de casa, eu penso que não, você não sabe quem é neto, quem é filho, quem é avô. Porque a dependência emocional da família é tão grande que todo mundo mora na mesma casa, quando não cabe mais dentro da casa, aí constrói para cima, constrói para trás, constrói na frente, mas está ali. Unidos venceremos. E aí você não tem a visão de quebrar esse padrão de comportamento, é a sua referência. Aí quando um filho quer sair de casa: "Mas meu filho, todo mundo mora junto, olha ali meus tios, os irmãos da mamãe, mora todo mundo junto aqui no quintal, o outro mora aqui em cima, por que você vai sair de casa? Essa casa é grande, tem 10 quartos", e aí começa, aí o filho acaba casando, trazendo a mulher para dentro de casa e assim segue essa referência aí, né. Uma outra situação: aceitar que não pode possuir bens materiais ou ser endividado. Olhem para a família de vocês, eles são todos endividados, aí você olha para você, do mesmo jeito você é endividado, só compra as coisas parcelada em 24 vezes e o salário só dá para pagar essas contas. Olha aí o César falando, né, às vezes o medo de progredir, quebrar o padrão e sofrer abandono, mas pode renovar a maneira de pensar por ver que você por ver que você quebrou o padrão, você vai ver e ajudar a sua família, pois muitos querem quebrar, mas acham que é impossível. Mas ao ver que você quebrou e se deu bem, os outros vão querer isso também, então você vai ajudar e não perder eles. Ah, tá, entendi, né, tu quis dizer aí que às vezes não quebra o padrão de comportamento ali da família, aquela referência para não sofrer ali um abandono, ficar distante da família, né. Só que quando você quebra, às vezes você prospera tanto que você acaba até ajudando a sua família, mas se você continuar tendo a sua família como referência, uma família que não prosperou, qual o resultado? É como se fosse um mais um, não vai mudar essa soma, tá entendendo? Então, tentem quebrar esse padrão, gente. Não tenham esse tipo de referência, se for uma referência ruim para vocês, né. Um outro ponto aí, ó, você é aquela pessoa que nunca viajou, porque meus pais não viajaram, eu não posso fazer isso também. Nunca viajou, nunca fez uma viagem incrível, né. Ou tem uma casa que começou ali a construção e não tem data para concluir, é uma casa mal acabada, aí você olha para a casa dos seus pais, é do mesmo jeito. Aí você olha para a casa dos seus avós, a casa é do mesmo jeito. A casa é construída, mas não é rebocada, as tomadas tudo para o lado de fora, piso grosso. Aí você olha, igual, é como se fosse uma referência, né. E outros, olha como essa daqui essa aqui é a acho que é a mais, assim, impactante. É aquela pessoa que tem uma doença e diz: "Ah, essa doença é hereditária, a minha mãe, meu avô, não sei quem, bisavô, tataravô tem essa doença".
E eu tenho também essa doença, às vezes parece até que é uma herança valiosa. Às vezes a pessoa ainda vai até fazer exame para saber se não tem a mesma doença da mãe, porque a mãe tem essa doença do pai, tem a doença dos bisavô. Aí você vai lá também para fazer o exame para saber se não tem a mesma bendita doença. Isso é referência, gente, que vocês querem adotar como um padrão para a família de vocês? Se orgulhar muitas das vezes que tem a mesma doença do pai, da mãe, dos avós. Outras aceitam a traição, porque a minha mãe foi traída, ela não largou meu pai, então eu vou ser do mesmo jeito. E meu marido pode me trair, mas eu não vou largar meu pai porque minha mãe não fez isso, a minha avó não fez isso. Aí aceita aquela referência ruim de traição, a ser humilhada pelo cônjuge, né? Aceitar que ninguém da família fez uma formação universitária e você também não vai fazer. E aí, gente, alguém se identificou com algum desses padrões aí da família de vocês? Teve gente que acho que riu aqui porque se identificou, né? Alguém se identificou em algum desses aspectos que essa é a referência que a gente tem da nossa família. Aí a Dayana bastante, gente, quando eu estava estudando essa matéria aqui, eu fiquei assim meditando na minha própria família, né? A minha família é contado no dedo pessoas que têm assim prosperidade em todas as áreas da vida dela, né? Prosperidade financeira, saúde, filhos que se tornaram bons filhos, filhos de boa reputação, em todos os sentidos. Então, contar nos dedos, eu fui analisar, assim, eu fui fazer assim uma retrospectiva e falei, meu Deus do céu, a minha família é uma família que a pobreza está correndo no sangue delas. E aí, quando eu tento crescer, prosperar em algum aspecto da minha vida, aí vem aquilo lá, né, a resistência, né? Sempre acontece alguma coisa para eu não ter dinheiro, para eu ter que comprar aquilo parcelado de 24 vezes, né? Tipo a minha casa aqui que eu comprei parcelado em 30 anos. Aí eu olho para trás, é do mesmo jeito, a minha família só tem casa porque conseguiu comprar uma casa desse jeito, parcelada de um monte de ano. Então, gente, pare e pensem, tá? Aí talvez vocês estejam se perguntando, Marlete, tem como mudar isso? Tem como eu quebrar esse padrão de comportamento? Ótima pergunta. Gente, comece a observar o seu sistema familiar. Faça uma busca minuciosa. Que comportamento a sua família tem que te impede de crescer, prosperar em todos os sentidos? Quando eu falo em todos os sentidos, é espiritual, emocional, físico, familiar, financeiro. Vocês conseguiram encontrar, gente? Que comportamento você observa e que é muito comum na sua família, entre seus irmãos, entre seus tios, nos seus avós, nos seus bisavós? Que comportamento é esse? É o pensamento de escassez, de dívida, traição, doença? Me contem aí, gente, se vocês conseguiram lembrar de algum ponto aí interessante que vocês disseram, meu Deus do céu, eu tenho esse mesmo comportamento da minha mãe, do meu pai, ou então dos meus avós. Quero saber aí de vocês. Que padrão vocês conseguiram identificar aí? É a doença, hein, Fran? A mãe cheia de doença, aí o filho não pode ser diferente. Eu tenho que ser cheio de doença também, né? Eu tenho que honrar minha mãe. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Se tá fazendo sentido aí para vocês, eu quero saber, né? O que mais aí vocês conseguiram ver, né? Que, ai, gente, isso aí é uma referência que eu tô seguindo. Se for uma referência ruim, gente, pelo amor de Deus. Meus irmãos costumam pegar os pesos dos outros, né? O meu pai também faz isso e fez muito sentido. É isso mesmo, Baltalhas. Às vezes a gente não tem noção, né? Que aquele comportamento que o nosso pai tem, ele já não vem dele, já vem dos pais dele, ou seja, dos seus avós.
E, gente, para corrigir essa bagunça aí na vida de vocês, né? A Dayana está dizendo, né? Lá em casa o pessoal tem medo de viajar. Aí a mãe fala que é perigoso e já nós aqui. Então, tipo assim, é perigoso, a gente não viaja, né, Dayana? Mas vocês aí acabaram quebrando esse padrão. Me conta aí se foi fácil, Dayana. Quebrar esse padrão, a primeira vez de viajar assim, foi fácil? Olha, a gente ficou com medo também, né? Mas depois que a gente foi a primeira vez, não, aí o pessoal, não, mas é perigoso essas viagens, essas excursões. Eu falei, mas se não for assim, a gente não faz nada da vida, né? A gente não vai fazer o que a gente gosta, né? Se ficar assim nessa mesmice. Uhum. É isso mesmo. Então, olha, viu, gente, como não é fácil a primeira vez, é uma resistência, todo mundo bota medo, porque se eles não fizerem, é como se, tipo, ninguém pode fazer. Aí, quando você quebra essa resistência, pronto. Outras pessoas acabam, dali da família, acaba seguindo esse fluxo aí de quebra dessa resistência e começam a viajar também, né? Por exemplo, aí o César, né? Que é da família, viajou do norte ao sul. Viu como faz sentido? Quando começam a quebrar essa resistência, outros veem isso e começa também. Não ter mais aquela, Sim, né, aquela referência lá. verdade. Ai, aí o César, né? Como o pai sempre comprou carro usado, todos nós fazemos isso. Comprar, comprar um novo, queremos seguir o padrão. Querendo, é assim, se o pai sempre comprou carro usado, nunca conseguiu comprar um carro novo, né? Tem um irmão que é médico, ganha bem, mas ainda assim comprou um carro usado. Gente, sério, tá fazendo sentido, não tá, gente, aí para vocês? Incrível, né? Ele ainda bota assim, ó, incrível isso. Gente, isso é incrível. É incrível. Ninguém, né, se vocês pararem para pensar, né, quem é que conseguiu comprar um carro novo? Aí quando aí a Fran, impressionante. Gente, quando eu estava estudando isso, né, eu e o Thales, a gente sempre monta os nossos conteúdos junto. A gente ficou assim, meu Deus do céu. Aí o Thales e eu sou a descendência, no caso, minha, né, já, né? Mesmo que não seja meu filho, mas ele é a descendência, pós a nossa aqui, né? E aí isso vai pegando nele. Aí se ele tiver um filho, ah, gente, se continuar nesse mesmo padrão, os filhos dele tá lascado. O Thales é a próxima geração, né? Então, ó, gente, para corrigir, né, essa bagunça, você ri, né? Tô vendo aí um monte de kkk. Você ri, mas o negócio é sério. É uma bagunça, né, que causa na nossa família, no nosso sistema, né? No caso, no próximo sistema aí, a outra geração que vai vir, no caso a Dayana tem filho pequeno, então essa já é a próxima geração. Imagine aí ele ter esse referencial, né, dos avós dele. Imagine aí, né? No caso, se ele tiver filhos, ele vai ter um referencial do bisavô dele, né, dos bisa dele, de que não pode ter um carro novo. Eu tenho que honrar minha família. Aí toda vez que vai comprar um carro, é um carro usado. Pode ter até condições de comprar um novo, mas para honrar a família, ele vai comprar um carro usado. Então, quem tem que quebrar isso é os pais, porque o filho possa, né, seguir o fluxo dele, né, traçar o repertório sem ter a referência de um carro usado, mas de um carro novo, né? Quando ele vê que o pai conseguiu, ele vai dizer, eu também consigo, tá? Então, para quebrar, né, esse padrão de comportamento, como eu estava dizendo, não é fácil, eu confesso para vocês que é difícil, vai exigir muita determinação de vocês, muita força de vontade, porque sempre você vai ouvir pessoas criticar você, né? Tipo, se você começar a prosperar financeiramente, alguém da família vai dizer, né? Ah, agora você está materialista, está metido, está nariz empinado, né? Se você começa a ser uma pessoa mais feliz, ah, agora está todo besta. É essas frases que vocês vão ouvir, se vocês mudarem, quebrar esse padrão de comportamento, vocês vão ouvir muito isso, né? Digamos, você começa a trabalhar no emprego que você ganha bem, mas trabalha menos. Ah, agora é preguiçoso.
porque só trabalha de manhã ou só trabalha 2 horas no dia. É preguiçoso. Olha, você tem que ser mulher guerreira, trabalhar até secar os ossos. Não, gente, não é assim não. Aí a minha mãe é confeiteira aqui em Tailândia e a outra irmã viu que deu certo e virou confeiteira também. Aí vai a descendência. De quê? De prosperidade, viu, Fran? Isso é bom, isso não é uma coisa negativa, né, é uma referência que ela viu boa na família dela e pode ter certeza que essa daí quebrou o padrão. Ela quebrou o padrão. E a probabilidade da família dela ser próspera é muito maior, tá? Próspera em todos os sentidos. Então, se vocês derem ouvido, gente, para esses milhares de comentários negativos, você vai viver a mesma referência do seu sistema familiar, repetindo e transferindo isso para os seus descendentes. Para se ter, né, uma família autêntica, você precisa escrever seu repertório, ou seja, quebrar esse padrão, por assim dizer, essa maldição aí que vem, né, passando aí, ó, de décadas, né, de geração pós geração. Então, gente, anote aí no papel de vocês que padrões são esses que a sua família, que você vê, né, que não faz menor sentido. Busquem na mente de vocês, né. E sempre se questione. Não se questione com um porquê, mas como mas se questione com um como. Como vou mudar isso? Sabe por quê, gente? Porque o questionamento do porquê, você já sabe a resposta. Agora, o questionamento do como, aí é mais difícil, porque exige ação, exige resiliência, exige você levantar a bunda do sofá e ir, né, ali para a linha de frente para quebrar esse padrão, porque a resistência é grande, pode ter certeza. E algumas sugestões que eu vou dar aqui para vocês, depois eu posso enviar no PDF, né, essas sugestões para vocês não esquecerem, porque eu vou dar várias sugestões aqui para poder finalizar esse conteúdo. Então, olha, preste bastante atenção, né, que eu fiz uma pergunta lá: "Marnete, como é que eu posso quebrar esse padrão?". Então, anotem aí, ou então espere que eu vou mandar o PDF aí para vocês, né, do resumo de como vocês podem começar a quebrar esses padrões, né, eliminar essa resistências aí da vida de vocês, né, o César falando, né. A prosperidade externa é um reflexo da prosperidade mental, né, a nossa mente que está refém da mesmice, e temos que começar ali com a mente. Por isso que a gente começou, os cuidados, dos pilares, a gente começou lá do espiritual, porque a gente precisa ter humildade, para poder quebrar esses padrões de comportamento, porque senão você pode não conseguir quebrar por não ter humildade, tá entendendo? Eu Para dar um exemplo aqui bem rápido, né, você precisa ter humildade, porque você pode ter esse tipo de pensamento assim: "Ah, meu pai nunca viajou porque ele tem medo de se perder". Parece que é besta, não tá vendo que existe o GPS, ninguém se perde com GPS. Mas se vocês pararem para pensar, GPS né, anteriormente, lá na geração dos pais de vocês, não existia GPS, existe na geração de vocês. Então, assim, você pode acabar não tendo humildade. Então, cuidado pela espiritual vai fazer você desenvolver a humildade, aí depois você vai ter a madureza ali mental e emocional, aí depois você vai cuidar ali do corpo de vocês, aí sim, vocês vão vir aqui para cuidar da família, porque você só consegue cuidar da família se primeiramente você cuidar de você, né. É até bíblico, né, você precisa amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro você tem que se amar para depois amar os membros ali da sua família. Não faz nem sentido vocês, colocar os membros da família de vocês em primeiro lugar e vocês em último lugar, né. Não faz sentido isso. Isso não é amor, isso é um desequilíbrio aí nesse amor, tá. Então anotem aí. Se você precisa cuidar dos seus pais, né, que os seus pais são idosos ou doentes, veja aí uma possibilidade de você pagar alguém para fazer isso. Lembre-se, se você ficar ali cuidando dos pais de vocês, vai chegar um momento que quando eles morrerem, ou você não vai saber o que fazer da sua vida,
ou você vai estar rezando para que isso aconteça, porque é um peso, é um fardo que você já está cansado. E muitas das vezes, quando os pais morrem, você não lamenta a morte deles. Pelo contrário, você suspira. Ufa, até que enfim. Agora sim eu vou poder viver minha vida. Então, para que isso não aconteça, gente, é importante que uma outra pessoa cuide dessas pessoas aí dos seus pais, tá? Para que vocês possam lamentar de verdade a morte deles, tá? Se você tem a possibilidade de cuidar dos seus filhos, faça isso. Seus filhos se tornarão adultos saudáveis com a sua proteção. Gente, é bíblico isso. A sabedoria não está, né? A Bíblia fala, olha, a sabedoria está na mão das mulheres. Por quê? Porque ela tem o poder de edificar ou colocar embaixo a casa. Então, a sabedoria está em vocês, nas mulheres. Deus deixou a sabedoria nas mulheres, né? Tem até um ditado, né? Por trás de um homem próspero tem uma mulher sábia. Não fala o contrário, né? Uma mulher próspera tem atrás dela um homem sábio. Não tem. A sabedoria Deus deu para a mulher. Por quê? Porque ela ia cuidar de um ser, ela ia cuidar de uma outra vida. O pai ali, ele vai estar trabalhando, ele vai estar fora de casa. Então, a mãe ganhou esse presente maravilhoso, a sabedoria. Ela que tem a sabedoria. Ela tem a sabedoria tão valiosa que está no poder dela de edificar ou derrubar a casa dela. Não fala que esse poder está na mão do homem, não tá. Está na mão da mulher. Então, imagine você usar toda essa sabedoria para cuidar dos seus filhos. Gente, se vocês pararem para pensar, quando foi que a Terra, né, a humanidade ficou danificada? Foi quando a mulher saiu de casa para trabalhar e deixar seus filhos, que nem eu falei no início aqui da aula, deixar seus filhos para outros cuidarem, para o filho mais velho cuidar. Foi a perdição da humanidade, foi essa. Foi quando a mulher, por alguma situação aí que eu sei que muitas aqui trabalham, porque precisa mesmo, mas se vocês pararem para pensar, cadê os homens? Esses homens têm que ser fortes. Esses homens que vocês estão casados, eles precisam assumir e puxar essa responsabilidade para eles, porque quem precisa estar presente ali na vida dos filhos é a mãe sábia. E outra coisa, gente, não se envergonhe quando eu perguntar para vocês qual é a profissão de vocês. Se você é aquela mulher que largou a sua profissão, sua carreira para cuidar do filho, não se envergonhe em responder que você é mãe, que nesse momento você não está atuando em nenhuma profissão, você não está tendo uma carreira próspera. Não se envergonhe em dizer que você é mãe, porque essa essa profissão, né, por assim dizer, ser mãe é o maior privilégio que existe, porque você vai conseguir criar um filho que, quando ele se tornar adulto, ele não vai ser um adulto danificado, ele vai ser um adulto saudável, porque ele não foi molestado, ele não foi estuprado. Gente, eu já atendi para mais de 200 pessoas aqui. Até hoje eu só atendi uma pessoa que não foi estuprada ou abusada sexualmente. Todas passaram por isso, e não foi nenhuma nem 2 vezes, foram diversas vezes, né. Já aconteceu de eu atender aqui eu lembro de uma moça que eu atendi, que a mãe trabalhava, o pai saiu de casa e a mãe precisava trabalhar à noite, e ela foi abusada pelo irmão dela, durante 4 anos. E ele dizia que aquilo era normal, que era normal o irmão ficar com as irmãs, e aí ele abusava dela e da outra irmã. Né, eu lembro de uma outra moça também que eu atendi, que ela era a mais velha e tinha que cuidar dos 4 irmãos dela mais novo, aí a mãe e o pai trabalhava fora e o tio que morava do lado sabia a hora que os pais saíam para trabalhar, e ele ia para lá e ele abusava de todos eles, menos do menorzinho, mas o resto todos esse tio abusava. Então olhem aí e veja, né, como é que essas mulheres na fase adulta delas vão ser adultos danificados, né, cheios de traumas, porque não tiveram ali a sabedoria da mãe para cuidar deles, tá.
Outro ponto aí, ó, para vocês quebrarem esse padrão de comportamento, né, mostre para o cônjuge quais são as responsabilidades e os limites, né, de cada um, né, por exemplo, se você é mulher, assuma seu papel de mulher, não deixe o seu lado masculino falar mais alto, querendo resolver tudo dentro de casa, né. Lembre-se que se você for a pessoa que resolve tudo dentro de casa, vai fugir da ordem, por quê? Qual é a ordem? Marido, esposa e filhos. Lembrando que o marido, ele tem a responsabilidade de proteger, prover e cuidar. Então, se você resolve tudo, ele vai, né, acabar saindo ali da responsabilidade dele, porque você está assumindo. E às vezes, por você assumir esse papel aí masculino na família, você acaba sentindo muita dor na coluna, muita dor na lombar. Por quê? Porque é conflitante para a mulher ter que assumir uma coisa que não é dela, é do homem, é do marido. Então, gente, se vocês que sofrem aí de dores aí nessa região do corpo, observe aí, que papel você está desenvolvendo aí, né? Você está desenvolvendo mais o papel masculino, tendo que proteger, prover e cuidar da família? E essa aí não é o seu papel, tá? Esse é o papel do homem. Então chame ele aqui, né, dá uma puxada aqui e fale: "Olha, a minha responsabilidade é essa é a responsabilidade, de proteger, prover e cuidar é sua". Tenha uma conversa franca, um acordo ali com seu esposo. Né, e o contrário também, se você que é marido está vendo aí a esposa querendo assumir o papel que não é dela, dá uma chamada nela também. Diga para ela se colocar no lugar dela de esposa, de mulher, tá? Seus filhos, né, tente criá-los dando responsabilidade conforme a capacidade deles. Não pense que: "Ah, coitado do meu filho, ele é muito pequeno, ele não vai saber fazer isso". Se você estiver criando seus filhos dessa maneira, lembre-se que ele vai se tornar um adulto danificado. Se for homem, ele vai ser um homem banana. Ele vai casar e qualquer coisa: "Ah, eu vou falar com a mamãe". Já pensou uma situação dessa, gente? Você está casada ali com um homem, qualquer coisa que acontece, o homem não sabe resolver, vai perguntar para a mamãe. Por quê? Porque não criou, os pais não deram responsabilidade ali para aquela criança. Então, quando ele cresce, ele não sabe o que é ter responsabilidade, qualquer coisa é mamãe. Você vai estar criando um filho que vai se tornar um homem banana, tá? E quando chegar a hora desses filhos saírem de casa, abençoe eles, gente. Abençoe a decisão deles, porque se você ensinou eles esse passo a passo que eu estou dando aqui para vocês, pode ter certeza que eles vão ser adultos responsáveis, porque eles são adultos saudáveis, eles não são adultos danificados. Então abençoe, faça uma festa para eles de despedida, mostre para eles que se não der certo eles podem voltar, mas que melhor não voltar, é para ver se eles tentem resolver lá o problema deles, né. Porque se volta eles vão regredir, então deixa eles viver a vida deles quando eles tomarem essa decisão com 18 anos. Não permita que seus filhos durmam na cama com vocês, no mesmo quarto, a mesma cama, que é pior ainda, né. Porque o quarto do casal é o lugar, né, onde o casal divide as suas intimidades, conversa, faz seus acordos. Então a gente vê aí, muitos filhos quando crescem tendo problemas, na sexualidade deles, porque eles foram criados dormindo dentro do quarto dos pais. Eu lembro que eu atendi uma moça que ela tem muita dificuldade de ter relação sexual com o marido dela. E aí a gente fazendo aqui a sessão, por que que ela tinha muita dificuldade? Porque, quando ela era pequena, ela viu diversas vezes a cama dela ficar dentro do quarto da mãe, e diversas vezes ela acordava de madrugada e os pais estavam tendo relação sexual, e ela ficava acordada vendo aquilo sem entender, porque ela tinha 4, 5 anos. E aí ela cresceu com aquilo na cabeça, uma coisa estranha, para ela o sexo era algo estranho. Por quê? Porque ela gente, vocês não têm noção quanta energia sexual tem dentro de um quarto de um casal. E se seu filho tem 5 anos, 1 ano, imagine toda essa energia indo para o corpinho dele. Ele não vai saber lidar com isso, então logo eles podem cedo começar a se masturbar, ver pornografia, ou
se sentir, né, com problemas sexuais, por quê? Porque eles não souberam lidar com essa energia sexual. E para a gente identificar, geralmente a gente identifica logo, eu, né, por exemplo, eu identifico muito no estalo de dedo, quando eu vejo uma criança com determinado formato de corpo, eu sei que ele dorme com os pais, porque isso modifica até mesmo o corpinho dele. A energia sexual é tão grande que eles desenvolvem, bumbuns, coxa mais grossa, e se for menina, elas desenvolvem seio muito mais rápido e menstrua mais rápido. Então, quando vocês veem aí uma criança com o corpo já formadinho, pode ter certeza, aquela criança dorme com os pais e ela está cheia de energia sexual. E, gente, olha como isso é perigoso, uma criança cheia de energia sexual. Um adulto que ele não tem essa energia sexual, ele vai ser atraído a roubar essa energia sexual dessa criança. E aí, como ele vai fazer isso? Abusando dela sexualmente, tá? Então, se vocês verem, presta bastante atenção. Às vezes isso vem lá, ó, como eu disse, né, lá do sistema familiar de vocês, né? Você dormia com seus pais lá no quarto, aí você tem seus filhos, aí você quer que seus filhos durmam dentro do quarto de vocês. Isso não está certo, tá? Talvez vocês não acreditem nessa questão de energia sexual, mas é só observar. Crianças que têm um corpinho, assim, já de homem, o corpinho de mulher, ela dorme com os pais. Pode ter certeza. Eh, assim que seus filhos estiverem na idade de sair de casa, instruam eles, reforce: "Meu filho, você pode morar só, você tem a minha bênção, a minha permissão". Por quê? Porque é muito importante esse momento em que aquele filho mora só, por quê? Porque ele vai se tornar um adulto responsável, vai ganhar experiência, e é assim que ele partir ali para a vida de casado, ele vai estar maduro, ele vai estar responsável. Então, esse degrau é muito importante ali na vida do filho, muito importante. Se ele não tiver esse momento bem aí, gente, para eles amadurecerem, é provável que quando eles saírem de casa para casar, para formar a família dele ali, ele vai sentir dificuldade, ele vai ter problema ali no casamento dele. Porque, como eu disse, pode ser que qualquer coisa eles queiram voltar ali para a asa ali, né, do papai e da mamãe, e isso não tá legal, tá? Gente, não deixe de viver sua vida para viver a vida das pessoas da família de vocês, né. Por exemplo, se você programou uma viagem incrível, se você programou comprar um carro, reformar a casa, não mude de ideia porque alguém da família adoeceu, porque alguém está precisando de uma ajuda financeira, que você empreste um dinheiro. Porque gente, se for urgente, se for muito urgente a doença daquela pessoa, ou o problema financeiro daquela pessoa, ela vai dar um jeito, ela vai dar um jeito, de qualquer jeito ela vai dar, tá. Então, mas se você resolve, né, ali emprestar seu dinheiro, "Ah, o carro do meu irmão quebrou, vou lá conserta. Ah, meu irmão, tá doente, tá com a filha no hospital", vai lá, pega o seu dinheiro que você tinha reservado para isso, você dá lá para ele. Sempre isso vai acontecer, isso vai se repetir, lembra? Quem vai formar esse padrão de comportamento é você agora, a partir dali. E se você fizer isso, ele emprestar uma vez, você deixar de fazer ali, né, sua viagem, sua reforma, comprar seu carro, para emprestar esse dinheiro para ajudar ali o seu irmão, sua mãe, sei lá quem da família, eles sempre vão fazer isso com você, porque eles vão achar que você é o salvador dele. Presta atenção para vocês verem como isso é uma verdade. E gente, se algum dos parentes de vocês adoecerem, eu falei muito aqui de pai e mãe, né, mas pode ser qualquer pessoa. Ajude, vai lá, cuida, fica no hospital 1 ou 2 dias, mas depois disso, gente, contrate alguém para fazer isso. Quanto menos você fizer isso, porque muitas das vezes a pessoa que está doente, ela está doente por dependência emocional, porque ela quer alguém ali perto dela.
E aí, em vez dela melhorar, ela faz é piorar, mas quando ela é cuidada por terceiros, né, por um cuidador, por um enfermeiro, você até contribui para ela melhorar mais. Eu digo isso porque também teve uma moça que disse para mim que ela adoecia muito para ter atenção dos pais dela, do marido. E aí ela disse que quando ela ficava boa, ela ficava triste. E ela fazia de tudo para adoecer de novo, para poder ter quem? As pessoas perto dela. Aí ela contou que quando ela estava internada no hospital, ela já estava 30 dias internada lá, e aí o médico chegou e disse: "Olha, fulana, você está de alta". Ela: "Não, tem alguma coisa enganada, eu ainda estou muito doente". Ele disse: "Você não tem mais nada, você pode ir para casa". E aí ela não queria ir, e ela se agarrou no colchão lá da cama, né, do hospital. E aí ela gritava que não, que ela não ia, e aí o médico disse assim para a enfermeira: "Dá para ela esse colchão, se o problema é o colchão, dá o colchão para ela", porque ela não queria sair do hospital. Vê se vocês isso parece loucura, mas por isso que ninguém da família pode estar ali o tempo todo 100% cuidando daquela pessoa doente, viu. Para isso não acontecer, porque a pessoa ela é uma maneira dela te prender por meio daquela doença. Lembre-se, às vezes você tem que olhar não para a doença, mas para a pessoa. Qual é o objetivo dela estar doente? O que que ela quer? Então por isso que não é muito bom parente ficar ali o tempo todo cuidando do doente, tá? Então, gente, eu dei essas sugestões aqui. Mais tarde eu vou deixar um exercício lá para vocês, lá dentro do grupo, além de pegar todos esses pontos que eu mencionei aqui, vou passar em forma de um PDF para vocês relembrarem isso, isso é muito importante, tá? E, para finalizar, lembre-se, né, que cuidado pela família envolve você fazer esforço para não repetir os padrões que fizeram a sua família não ter resultados. Eles apenas iam seguindo a mesma referência, ou seja, o mesmo padrão de comportamento. Então, gente, quebre toda e qualquer resistência que está impedindo de vocês escrever seu repertório, né, ou seja, o seu próprio padrão de comportamento, mas não um padrão de comportamento de escassez, mas um padrão de comportamento em que vocês possam transbordar alegria, felicidade, prosperar, né, financeiramente, prosperar em paz e amor, tá. Então, eh, mudar aí esse repertório depende exclusivamente de cada um de vocês. Mas lembre-se, haverá muita resistência, mas com a sua persistência, vocês vão sim conseguir quebrar essa resistência e vão poder viver uma vida, né, poder escrever ali um repertório e não ter como referência a família de vocês, uma família que não prosperou, é uma família escassa, né. Fez sentido aí para vocês, gente? Me contem, tá liberado aí o microfone. O que que vocês acharam dessa aula? Já ouviram falar sobre isso, padrão de comportamento, sobre esses pontos que eu enumerei aqui? Fiquem à vontade, pode ligar o microfone aí de vocês, o Thales abre aí. Quem quiser comentar alguma coisa sobre essa aula. Eu gostei, achei interessante. Me identifiquei com bastante coisa aí. Se identificou, foi, Daiane. Aí teve umas coisas que a gente fica até assim: "Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso a vida toda", né. É, Ai, é verdade. César pode comentar, fica à vontade aí. Foi muito bem colocado aí mesmo esse assunto aí, né? É um assunto que a gente vê que deixa as famílias aí com problemas, né? Todas as famílias têm problemas. Se a gente for parar para pensar, o mundo ele é dividido em sentido social, né? Em classes sociais por causa disso, né? Se for pegar a origem da divisão das classes sociais do mundo, a origem é esses bloqueios familiares aí, né? Essas amarras familiares aí, né? Essas prisões mentais aí, essas obrigações mentais aí, que a pessoa se coloca, né, por causa do avô, da avó, do passado, né? Achando que vai distanciar, vai magoar, vai perder, né? São vários sentimentos negativos que bloqueiam e a pessoa não prospera. Já outros quebram esse bloqueio e prosperam e aí ficam a sociedade dividida em classes sociais, né? Mas se todos entendessem esse padrão aí, que ele não deve ser assim, deve ser quebrado, né? Não haveria ter distinção de classes sociais, porque todas as pessoas iam prosperar, todas.
todos os sentidos, né? Emocional, financeiro, né? Espiritual, espiritual. né? Relacional. Mas aí, como tem essas amarras de bloqueio, uns prosperam e outros não, né? Então, como tu falou, né? Só depende de cada um. Só depende de cada um. Exatamente, está nas nossas mãos isso, né. Fran, pode falar, Fran, já está aberto o seu microfone, fica à vontade. Olha, tudo que você falou eu achei impressionante. Aí, na parte da doença, a minha mãe, ela sempre tá direto procurando médico para ir para viajar para Belém, porque ela sabe que alguém da família vai ter que ir com ela, dar atenção para. Então, Fe ela sempre procura algum médico para dar um encaminhamento para ir para Belém. Que é só indo para lá que ela consegue alguém da família para dar atenção para ela, no caso, a filha, né? fez sentido então, né. Com certeza. É isso aí, às vezes a gente nem se apercebe, né, que não é sobre a doença, mas sobre o doente, né, o que que ele quer por trás ali daquela doença, né, às vezes a gente nem para pra pensar, né, mas sempre tem alguma coisinha ali que faz todo sentido, né. Leonora, quer comentar alguma coisa? Achou interessante? Fez sentido alguma coisa aqui para ti? Algumas coisas sim. Mas assim, a parte da questão de doença também, como a Francisca falou, eu lembro muito da mamãe, não a Salviana, né? Mas geralmente não é exatamente quem pariu a gente, né? É quem criou. Então a gente acaba pegando um pouco daquilo ali. Então, assim, nesse sentido, eu achei que combinou mesmo. É, às vezes a gente meio que "Ai, eu sou igual a minha mãe, só vivo cheio de dor, dor de coluna, dor de reumatismo, garganta e não sei o quê". Gente, isso não é uma herança boa não. Sai fora disso, quebrem esse padrão aí, né, de vocês, né. Thales, quer comentar alguma coisa? Hoje mesmo o Thales teve uma experiência aí e ele já foi logo: "Não, eu vou sair fora disso, vou quebrar esse padrão aí de comportamento", né. Então, assim, a gente precisa abrir bem os olhos, né, para que a gente não, acabe, gente, para que a gente não acabe, tendo ali uma referência, né, a família como referência para o nosso comportamento atual, tá. Mas que vocês possam lembrar desses 2 R's, né, referência e repertório. Melhor ter o repertório do que a referência, tá. Cuidem do pilar família de vocês, quando vocês te tiverem um pilar familiar bem estruturado, vocês vão ver a diferença, né, a diferença em todos os sentidos, porque você conseguiu quebrar ali aquele padrão, tá. Preste bastante atenção, que no exercício vocês vão ver lá, vocês vão analisar direitinho, vai ter um exercício, lembre-se, né, em fazer, que vocês vão ver, como vocês estão lidando com a vida de vocês estão tendo uma referência ou um repertório, tá. Preste bastante atenção. E na próxima semana não, a próxima aula é sexta-feira, a gente vai falar do último pilar, onde a gente vai falar do financeiro, do trabalho, e muitas pessoas aqui, elas cuidam de todos os pilares, mas quando chega no pilar financeiro, é um pilar que fica meio abandonado, criando teia de aranha, né, as pessoas elas às vezes têm até vergonha de conversar sobre esse pilar com o seu cônjuge, com os filhos, às vezes os filhos nem sabem, quanto os pais ganham, enfim, aí ficam com aquela preocupação em trabalhar, ter que ajudar os pais, porque acha que, os pais estão endividados e que precisa de ajuda, enfim. Então é um assunto bem difícil, assim, de ser falado dentro da família, né, que é o lado financeiro, trabalho, tá bom? A gente se vê sexta-feira, às 20 horas nesse mesmo horário aqui. E lembrando, gente, dia 1º de setembro, né, vamos ter aí o nosso programa Meu Diário, vai começar às 9 horas da manhã.
Vai ter um intervalozinho ali de meio-dia até 2 horas da tarde, depois a gente pega de novo, vai ser bem pauleira mesmo. Por quê? Porque o nosso objetivo nesse meu diário é eu mostrar para vocês, né, como foi que eu consegui, eh, quebrar esse padrão aqui de comportamento nos 5 pilares, né. Nos 5 pilares eu consegui quebrar, mas para eu conseguir chegar nesse nível, eu precisei de métodos, né. E eu fui anotando esse método e fui vendo, e por aqui dá resultado, por aqui não dá, e assim foi, foi. E depois de eu ter estruturado, eu ter visto todos os resultados que eu apliquei, né, nesses meus no usando esses métodos, eu vi, assim, verdadeiras mudanças nos 5 pilares. Eu protocolei tudo e formei aí, um programa chamado Meu Diário. Se vocês, né, tiverem interesse em participar, entre lá dentro do grupo que eu vou passar as informações, os valores, né, porque vai ter uma taxa de inscrição para vocês participarem desse programa. E eu tenho certeza que se vocês já conseguiram resolver muitos problemas, muitas amarras, só com esses conteúdos que nós estamos tendo aqui, do encontro do Vida Autêntica, imagine esse programa aí que vai ser o dia todo vocês tendo contato aqui direto comigo, podendo fazer pergunta, vai ser ao vivo, não vai ter aula gravada, vai ser ao vivo, vai começar às 9 horas da manhã e a gente vai se estender, assim, até umas 5, 5h30 da tarde. Claro que vai ter um intervalozinho, lembre-se, né, de falar para a família, não perturbar vocês, porque vocês vão ter um compromisso muito sério, e que vocês precisam de tempo ali para poder, se concentrar bastante em todo esse conteúdo, todos os métodos e sugestões que eu vou trazer, que eu fiz comigo, resolvi, funcionou para mim, imagine, se resolveu para mim, resolveu para quem idealizou aquele método, imagina aí na vida de vocês. E eu quero que vocês tenham a mesma transformação que eu, mas para vocês terem essa transformação, vocês precisam estar lá, tá certo? Combinado? Eu vejo vocês sexta e domingo. Boa noite, gente, obrigada pela atenção de vocês. Beijos, até sexta-feira. Tchau, tchau.